A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade, o Movimento Espírita em Foco. Esse programa que é a voz do Movimento Espírita está no ar. E no ar, hoje, depois de um feriado em que a gente descansa e às vezes tem dificuldade de se locomover, nós estamos apresentando para vocês um programa que está gravado, mas gravado para contar para vocês uma novidade extraordinária. Quem acompanha a nossa programação deve ter percebido que no sábado passado, às 11 horas, entrou um novo programa no ar. E vale lembrar que esse programa tem uma reprise na segunda-feira às 14 horas. Então, para sabermos tudo sobre essa novidade, sobre essa rádio no primeiro ano dos 51 da nova Rádio Rio de Janeiro, nós trazemos aos nossos microfones um dos apresentadores do programa Isso é Papo de Espírita. Com vocês, Henrique Miranda. Henrique, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, equipe. E boa tarde a todos. Olha, é uma alegria. Eu estou vivendo assim, momentos de grande euforia. Que bom. Vamos dizer assim, alegria espírita da estreia do programa, de estar nesta rádio que toda a família pode ouvir. E aí eu lembro de Gerson Simões Monteiro. Olha, é uma alegria imensa que eu sinto, e uma responsabilidade, né, Cláudia, de estar estreando um programa dentro desta instituição maravilhosa que é a Rádio Rio de Janeiro. No ano de 2021, que foi o ano assim, do nosso retorno presencial, né, os programas ao vivo, nós fizemos assim, questão absoluta de conversar com alguns dos programadores, porque nós sabemos da emoção que é para todos nós, todas as vezes que uma coisa nova acontece em nossa vida. E para a Rádio Rio de Janeiro, nessa evolução que a rádio vem construindo já de muito tempo e que agora vem se consolidando, temos um programa em que se conversa com tranquilidade, em que se fala coisas que o movimento espírita e os adeptos da doutrina precisa ouvir, precisa discutir, precisa observar sob uma lente mais leve. É realmente muito interessante. O primeiro impacto, eu creio que deve ter sido, para os ouvintes, o título do programa. Isso é Papo de Espírita. Que título é esse, Henrique? Ô, Cláudia, eu vou dizer uma coisa para você. Esse formato é um formato que a rádio, ela tem. Porque muitos programas, você tem os apresentadores e tem os participantes conversando, mas nós estamos explorando algo que Leopoldo Machado sempre disse pra gente, da alegria cristã. Sim. Onde o espiritismo não precisa ser sisudo. Sim. Não, a gente não precisa mergulhar aquelas palavras mais fechadas. Sim. Onde a gente não precisa ficar sussurrando, onde a gente pode falar abertamente, com o peito aberto, claro que de uma forma muito doutrinária. Mas olha, eu estava lendo a Revista Espírita de 1858, e São Luís fala lá que os espíritos superiores, eles se alegram e sorriem. Então, às vezes a gente tem assim uma contaminação das igrejas históricas, Sim. daquele ambiente de templos onde não se podia falar, onde se deveria meditar, que é uma coisa muito boa. Sim. Mas acho que é o tempo de calar, é o tempo de falar e sorrir. E nós estamos neste tempo, Cláudia, de sorrir, de falar, de abrir o coração e de ter uma conversa bem descontraída, que é a nossa proposta lá no Isso é Papo de Espírita. Eu acredito muito, eu sempre falo quando surge a oportunidade, que nós que
tivemos a chance de receber, né, o cristianismo redivivo através de todas as informações que a doutrina espírita nos trouxe, não podemos esquecer que Jesus, ele nunca se apresentou ao mundo como uma pessoa triste, uma pessoa introspectiva, alguém que não lidasse com alegria com o povo, muito pelo contrário. Jesus, ele se apresenta ao mundo, primeiro momento do seu messianato, ele se apresenta numa bodas, que para o povo judeu é uma das festas mais importantes, que é o casamento. É a consolidação da família. Então Jesus nunca foi triste, ele nunca se apresentou tristemente. E nós precisamos ter essa alegria de poder trabalhar. Já basta as nossas dificuldades pessoais, né? Nós temos os nossos entraves, que é de cada um de nós, que às vezes não permite que nós nos lembremos constantemente do que exatamente estamos fazendo, do que estamos falando, e aí nós cometemos os nossos delírios, as nossas ações que não são tão boas assim. Já basta isso, nós não podemos colocar na conta do Evangelho tristeza. Sim. Responsabilidade sim, tristeza não. Olha, eu tenho aqui o meu companheiro querido do programa, o Can Robert Bueno, e eu e Can Robert conversamos com o Tiago Brito, nosso querido amigo Tiago Brito, e falávamos exatamente sobre isso, Cláudia. Imagine Jesus chegando assim numa festa, sim, e aí todo mundo, lá vem ele, meu isso. Deus, Jesus, esse estraga a festa, ele fica com a cara fechada, ele não conversa com ninguém. Gente, pelo contrário, Jesus era a alma da festa. Ele trazia alegria, ele trazia esclarecimento, consolo. Olha só, que é maior alegria em saber que você vai ser esclarecido e consolado. Então, Jesus é a nossa alegria. Leopoldo Machado, eu vou citar novamente Leopoldo Machado, porque ele tem lá o decálogo do espiritismo, o espiritismo de vivos, e ele fala dessa alegria cristã. Até a música, né, Cláudio? Eu não vou cantar aqui. Isso. Eu até ameacei cantar no programa, não me deixaram, Cláudio. Você sabe disso? Não. Olha só, talvez no terceiro programa, né, eu consiga cantar. Vamos ver se me deixam. Mas a alegria cristã. Então, Jesus é a alegria que sai de nosso coração. Sim. O Evangelho é a boa nova. Olha só, boa nova, uma boa notícia. Olha, a gente não sorri quando recebe uma boa notícia? Sim, sim. Então, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente tem contato com o Evangelho, nós sorrimos, nós nos alegramos. Então, isso é papo de espírita. Isso aí. Por isso é que eu te perguntei do título, porque provavelmente, você falou que programas de bate-papo, de troca de informações, troca de ideias, a rádio tem alguns, realmente. Esse nosso programa agora, o Movimento Espírita em Foco, é justamente um programa de conversa, de bate-papo, né? Quando as pessoas são convidadas e falam, é uma entrevista, eu digo, sim, gente, mas é uma entrevista onde a gente não tem um roteiro. O roteiro é as informações sobre o programa, se é uma instituição, quem é essa instituição, quando ela foi fundada, quais são os objetivos que ela realiza hoje, quais são as dificuldades que ela tem, como ela age no movimento espírita. Essa informação nós temos no nosso roteiro, mas eu não faço perguntas, escrevo lá, vou fazer 5 perguntas sobre isso ou sobre aquilo, porque na realidade, para o movimento espírita, o que realmente faz a grande diferença é você poder agir naturalmente e você ter esse prazer de estar com o outro. O movimento espírita é um prazer que toda pessoa que faz parte de uma instituição tem de estar junto com outras que pensam do mesmo jeito, que têm os mesmos anseios, que gostariam de realizar as mesmas ações. Então, quando eu vi o título do programa, Isso é Papo de Espírito, eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que esses 2 rapazes vão falar nesse programa? Qual olha é só, tem que o falar mote? no que a gente vai aprontar, né? O que esses caras vão aprontar? Mas é isso que você disse. Esse papo de espírita não é uma palestra. Sim. Né? Não é um programa de estudos. Porque eu acho que o espírita ele ficou muito condicionado à palestra, ao estudo, que, gente, olha, por favor,
ele é importantíssimo dentro do movimento espírita. Sem ele não tem movimento espírita, né? Sem estudo. Mas, Cláudia, agora uma coisa interessante, a pandemia, ela veio modificar algumas coisas, Sim. Principalmente dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita também. O movimento dentro da casa espírita deve ser repensado até, porque a palestra você tem no Facebook, no YouTube, no Instagram, você tem estudos também. Sim. Então, o que a gente precisa fazer dentro da casa espírita, além de palestra, além da roda de conversa? E eu digo para você, convivência. Exatamente. O Isso é Papo de Espírita até levanta essa bola. Isso aí. Porque, olha só, convivência, trazer as pessoas, bater papo. Você sabe que no projeto 1868, que tem lá do Obras Póstumas, que Kardec escreveu, esse projeto, 1868, ele previa uma sala de estar. Para quê? Para bater papo. Agora, conversar sobre quê? Sobre ideias. Sim. Não é fazer fofoca. Uhum. Não é ficar falando de coisas. É discutir ideias, discutir sobre assuntos relevantes. Então, vejam, inclusive, você pega a literatura, pega André Luiz, eles conversam lá, tem momentos de lazer. Sim. Né? Agora, um lazer saudável, que é o lazer ouvir uma música, conversar sobre essa música, o que suscita, que sentimentos suscita essa música. E aí, o que você falou aí do seu programa, que a gente acompanha, o Isso é Papo de Espírita, ele parte para isso. Porque um bate-papo, Cláudia, às vezes ele não tem muito roteiro mesmo, não. Uhum. Então, suscita lá uma ideia e vai por ali. E às vezes, muitas vezes, eu e o Canrobert, a gente até elabora um roteiro, mas aí o que acontece? Foge totalmente, é um assunto maravilhoso, porque a gente vai valorizar quem? O convidado. Exatamente. O convidado, ele tem ali todo um aporte, ele tem uma experiência, ele tem uma vivência, e ele é acolhido no Isso é Papo de Espírita, ouvido. E, poxa, a gente vai emendando uma conversa na outra, não é gostoso isso? A gente está ali na sala de estar, a gente está... não, melhor ainda, Cláudia, quando a gente está ali na cozinha, né, naquele bate-papo, falando, conversando sobre o Evangelho de Jesus, e aí um vai falando uma coisa, outro vai falando outra, e aí um vai acrescentando, e aí vamos conhecendo ainda mais, aquela descontração, e a gente nem sente o tempo passar. E isso é importante. Isso é papo de espírita. Isso é importante porque você citou uma coisa muito interessante aí há poucos minutos atrás. Realmente, o fato de nós termos ficado fora da instituição física durante um tempo longo fez com que nós pudéssemos trazer o estudo, a prática e a compreensão doutrinária para dentro do espaço que a pandemia permitia que nós estivéssemos. Esse espaço era a nossa casa. E dentro da nossa casa, obviamente, se você mora com uma pessoa ou com 10, isso não vem muito ao caso, porque mesmo que sejam 2 pessoas, as 2 pessoas não são cópia uma da outra. São pessoas que têm pensamentos próprios, ideias próprias, ponto de compreensões diferenciados, porque nós não pensamos igual. Nenhum de nós pensa igual ao outro. Sim. E quando você trouxe para dentro da casa a doutrina, porque você passou a fazer estudo ou assistir palestra dentro da sua casa. Tomar passe à distância, fluidificar água, você passou a fazer tratamento espiritual. Exatamente, aquilo que você... Evangelizar. Isso. O que você fazia fora da sua casa, você passou a fazer dentro da casa. Você falou aí a evangelização. Nenhum de nós está ficando mais jovem. A rádio fez 50 anos, nós estamos nesse ano completando 51. Então, muitas das pessoas que acompanham a rádio, existe alguém ainda encarnado de quando a rádio começou? Certamente sim. A rádio começou em 1971.
Se alguém estava acompanhando a rádio nessa época, está encarnado ainda. Ah, eu não tinha nascido ainda não. Não? eu vou confessar aqui já. Ah, menina, não estava encarnado. Então você veja que a rádio ela veio se movimentando, acompanhando o crescimento, como a própria doutrina lá atrás, como os espíritos, por Kardec já havia nos solicitado observar, acompanhando o crescimento da ciência ou das ciências, acompanhando a evolução do mundo. Quando essa pandemia chegou, ela chegou no momento em que, apesar de termos que ficar isolados, e a humanidade não é a primeira vez que experimenta uma situação dessa, de ter que se isolar, porque era uma contaminação muito volátil, muito fácil, mas nós ficamos isolados, entre aspas, isolados fisicamente. Porque o nosso pensamento pôde voar, porque a internet, que já estava aí de algum tempo, nos colocou em contato constante e ininterrupto com todos. E isso fez com que a casa pudesse expandir seus horizontes, os estudos que a casa fazia, as palestras que ela promove, os seminários, tudo isso chegou a uma quantidade muito maior de pessoas do que aquele grupo que frequentava a casa. Eu conversei com uma casa que me falou há algum tempo atrás, que eles tinham lá eles têm vários grupos de estudo, e tinha um grupo de estudo, ele citou que era novo quando a pandemia começou, que tinha por volta de 20 pessoas. Eles têm quase 500 hoje. Eles não desfizeram o grupo de estudo online, fazem híbrido. Aquelas pessoas que voltaram a frequentar a casa, que já voltaram a frequentar, estão indo, mas estão com um contato com aqueles outros que se agregaram ao grupo de estudo durante a pandemia, em 2020 e 2021, e isso expandiu os horizontes. Agora você veja a diferença que é você avaliar um assunto. Estudo não é a pessoa dizer, nós temos aqui, 4 estudos para fazer esse mês, nós temos que fechar. Antigamente as casas tinham isso, tem que fechar no final do mês esse assunto. Mas com 200 pessoas, provavelmente você não consegue fechar. Não. Né? Olha, é um caminho sem volta, Cláudia. Um caminho é uma nova abordagem. Exatamente. Agora, uma coisa antes disso, a Rádio Rio de Janeiro já fazia isso antes da pandemia. Sim. E principalmente na madruga. Exatamente. Olha, eu tive lá no Música Espírita Está no Ar, e eu conversei com algumas pessoas. E muitas pessoas disseram, não, eu escuto a Rádio Rio de Janeiro e eu coloco o radinho. Muita gente com radinho de pilha, que eu acho um charme. Eu não tenho radinho de pilha aqui nem eu. Na Rádio Rio de Janeiro. Eu também sou privilegiado aqui na minha zona, aqui no Meia. Mas eu ouço a Rádio Rio de Janeiro e, como dizia meu pai trabalhou em rádio, né? Ele é amigo ouvinte. Essa expressão é linda. E ouvir na madruga, porque você acorda às vezes sobressaltado, pessoas com problemas. E a Rádio Rio de Janeiro é aquela companheira que está ali. Então a Rádio Rio de Janeiro já fazia esse papel que a pandemia veio fazer com as redes sociais. Exatamente. Agora, faltou, como você falou, faltou a convivência. Então, 2 coisas. A primeira, a gente não pode mais parar com o mundo virtual. Né? Porque desses 500 aí, com certeza deve ter um de outro país. Sim. Né? E outra coisa, nós repensarmos o nosso trabalho dentro da casa espírita. Exato. Será que a gente estava cumprindo rituais? Né? Aí tem a palestra, o passe, a água. Né? Então, aí você não tinha o companheiro ali da casa, você tinha um frequentador institucionalizado. Exatamente. Né? Que o cara, eu vou assistir, eu vou cumprir com a minha obrigação. Vou assistir a palestra, vou tomar o passe, vou levar minha água e vou para casa. Mas olha só, o centro espírita estava na sua casa. Então você não precisa levar água para a instituição. Exatamente, e muitas vezes... A sua água. Você pode tomar um passo espiritual, Kardec fala disso. Falava disso, Kardec falava disso. Daí, dá na Gênesis, 33 do capítulo 14. Passe espiritual. E olha só, Cláudia, eu acho um passe bem melhor, porque é um passe diretamente. E até porque
nós sabemos, pela informação doutrinária, que somos todos responsáveis pelas nossas construções que começam na nossa mente. Perfeito. Então, quando você está em casa e você se programa para ficar ligado com outras mentes que estão ali, né, pedindo por você, intercedendo por você, a responsabilidade da ligação é toda sua. Exatamente. Você precisa se trabalhar para poder receber. Diferente de você achar que alguém vai poder furar uma barreira que às vezes você mentalmente cria, porque o fato de você estar sentado num salão assistindo palestra não significa muitas vezes que sua mente esteja ali. E quando a sua mente não está, você cria uma barreira. Ouvintes, olha só, vou dizer uma coisa para vocês, internautas, né? Vocês não estão sentindo, vocês estão em pleno, isso é papo de espírito, hein? Que bom! Então, e essa história da gente poder conversar, você citou aí a casa que eu entrevistei, ela falou isso de brasileiros que moram em outro país. Imagina esse brasileiro que está em outro país e que alguém aqui disse, entra, vou te mandar o link, você vai entrar numa reunião na plataforma tal, e essa pessoa que estava lá, fora do país, numa pandemia mundial, sem poder vir abraçar seu familiar, com contato, né, nem sempre tão aberto assim com as pessoas que aqui ficavam, e de repente ela estava ali vendo inúmeros brasileiros, estudando doutrina com essas pessoas. Olha o que a pandemia trouxe. Pois é. Para esse movimento. O espírita, ele começa justamente na internet, né? A história, inclusive, olha, a gente vai até contar a história do Papo Espírita, estava aguardando para que a pessoa que foi o protagonista contasse. Mas eu vou dar assim uma palhinha, já que estamos aqui, vamos privilegiar Cláudia, maravilhosa, esse programa que nos acolhe. O programa surgiu de um dia de prece que nós estávamos fazendo com um companheiro que estava internado e estava, assim, em estado gravíssimo. Sim. Ele se recupera e eu chamo para ir, vamos criar um programa assim de entrevistas, de visitas. E o Fábio Kinucci foi o primeiro a ser chamado, foi aniversário dele até ontem. E aí nós conversamos, tudo, terminou o programa e terminou assim, pô, Fábio, olha só, vamos fazer uma parceria aí, vamos fazer um programa de bate-papo. Que é bom, né? E olha só, o programa nasceu desse momento, porque a pandemia, Cláudia, a pandemia é uma oportunidade que Deus nos dá. Toda dor é uma oportunidade, né? Tá lá, tá na doutrina. Eles falam que esses momentos em que são enviados pra gente de dificuldade, é pra gente o quê? Evoluir mais rápido. Isso aí. Né? Aí eu até brinco com as pessoas, quando a gente estava desencarnado, o nosso personal reincarnation chegou pra gente e falou assim, olha só, quer fazer um upgrade na sua encarnação? Aí você falou assim, pô, que upgrade? Dá uma melhorada. Quero que encarnar numa pandemia. A gente não pensamos duas vezes, não. Opa, tô dentro. Vambora, é isso aí. Vambora. Isso é muito Cláudia, né, o Bruno, né, o pessoal aí da rádio, né, o Pablo, o Éder. Isso é muito importante. O Cleber, esse pessoal da operação que é maravilhoso, um beijo pra eles. E olha, né, o Ricardo, produção, o pessoal todo aí. Olha, gente, nós aceitamos e estamos aproveitando. E aproveita, viu? Assim como você, ouvinte, amigo que está nos ouvindo, vocês estão vendo, como o Henrique acabou de falar, a gente está aqui fazendo um papo de espírita no programa Movimento Espírita em Foco. São programas de irmãos, né? E além do Henrique, a gente tem o Can Robert, né, Bueno, com quem nós vamos conversar daqui a pouco. E eu quero dizer... Pois é, esse é o meu medo, viu? Por quê? Vamos ver o que o Cão vai falar. Sim, não, eu não estou preocupada, não. Eu quero dizer para você, Henrique, que foi, assim, um prazer imenso falar com você. Cláudia, desde que eu vi o título do programa na reunião da diretoria, que eu falei, gente, esse programa vai ser um boom, porque com esse título, as pessoas, no mínimo, vão ficar curiosas. E essa curiosidade, ela vai ser contemplada com informações que precisam chegar a nós de forma leve, porque tudo que chega pesado machuca, tudo que chega pesado dói. Então as coisas precisam ser leves, como o jugo. E leve são as informações que Jesus nos trouxe. Cláudio, muito bem lembrado. Então é preciso que a gente não coloque peso além do
daquilo que é necessário, porque o peso também nos ajuda a criar forças para nos levantar, mas não podemos colocar um peso além do que necessário. Então foi assim, foi um imenso prazer, tá? Isso que vocês tiveram aqui com o Henrique Miranda agora foi só uma palhinha, porque eu conversei com ele e falei o seguinte: quando eles estiverem com 10 programas no ar, nós vamos fazer uma comemoração no programa Movimento Espírita em Foco. Ele, o Can, nós e quem mais estiver. Então vai ser assim. Tá marcado isso aí. Tá marcado, eu já botei na minha agenda. Você vai receber só a data, mas já tá na minha agenda e na do Bruno, pode ter certeza, tá bom? 10º programa. Então 10º programa. A gente vai comemorar 10 programas. Isso é Papo de Espírita com Henrique Miranda, o Can Robert e você, amigo ouvinte, para quem a rádio se esforça para fazer uma programação que você e toda a família possam ouvir. Henrique, olha, eu vou me despedir de você aqui agora no ar, para daqui a pouco entrar com o Can, mas não sai do telefone não, que eu ainda vou conversar com você, ouvinte amigo, você não saia daí. Fique conosco, porque nós voltamos já já. Beijão, gente. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Então, nosso programa tem esse quadro tão bonitinho que a gente chama de Agenda do Movimento Espírita. E a nossa agenda hoje, claro que vai falar sobre esse esforço, sobre esse retorno da rádio com os companheiros das Casas Espíritas e especialmente do dia 9 de julho com o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, é o CERJ, né? Para uma atividade presencial. Agenda do Movimento Espírita. Então, a nossa agenda desta sexta-feira e as próximas vai estar girando em torno do evento presencial lá no Abrigo Teresa de Jesus, na rua Ibituruna. Vocês podem conferir as informações no nosso site, que é um evento compartilhado. Casas Espíritas, CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e a Rádio Rio de Janeiro. Nós precisávamos voltar, queremos retornar a esse aconchego do movimento espírita, a trabalhar juntos, a atingir objetivos juntos. Por isso, nós estamos retornando com o projeto Feirões. Quem acompanha a rádio sabe que já fazemos isso há alguns anos. E dessa vez nós estamos fazendo isso com o Estado do Rio de Janeiro como um todo, porque o Conselho ele faz esse trabalho, essa atividade de estar no gerenciamento das instituições do Estado. E claro, os nossos feirões têm várias coisas. Uma delas é uma novidade que os feirões da cidade do Rio de Janeiro não tinham ainda experimentado. Nós fazíamos nos feirões de Niterói, que é o Café Literário. E o que é esse Café Literário? Esse Café Literário é um espaço em que os autores de livros lá se encontram com o seu material para conversar, bater papo, autografar com aqueles que gostam daquilo que eles produzem, falando no sentido literário. Então, nós teremos algumas pessoas. Nós teremos a Fátima Moura, que faz livros lindíssimos para criança e adolescente. Nós temos o Alexandre, nós temos a Darcy Neves, nós temos outros escritores e entre eles tem alguém que vocês conhecem muito bem. Todas as vezes que eu falo dos livros desse escritor, as pessoas falam assim, mas eu achava que ele cantava. Sim, o Tiago Brito canta, mas também escreve. E é com esse material na literatura que ele nos trouxe, o Tiago Brito vai estar aguardando por vocês no dia 9, lá no Espaço Café Literário, desse primeiro feirão compartilhado CERJ Rádio Rio de Janeiro. Por isso, nós trouxemos aqui agora, rapidinho, o próprio Tiago para convidar vocês para essa atividade. Oi, Tiago. Boa tarde, querido. Claudinha, boa tarde todo mundo que está aí ligadinho no programa. Estou feliz da vida, né, minha filha? Porque dia 9 está chegando. Sim. Vai ser um evento gostoso, vai ser um evento lindo. Graças a Deus as vacinas frearam os casos mais graves. Sim. Então a gente vai estar lá presencialmente para trocar essa energia. Então vai ser muito bom, né, Tiago? Porque eu falei hoje pela manhã com uma pessoa
falei que estava vindo aqui gravar o programa, etc e tal, e aí falando sobre o evento feirão, a pessoa falou, vai ter café literário? Eu achava que só tinha só em Niterói. Eu falei, não, nesse do Rio também vai ter café literário. Nós teremos muita gente boa lá, pessoas que já fizeram parte de outros feirões com café literário e pessoas que nunca tiveram. E nós vamos ter um que muita gente conhece, que é o Tiago Brito. Aí a pessoa, Tiago escreve? Eu achava que ele só cantava. Eu falei, ele canta e encanta quando escreve. Menina, então, você sabe que a gente deu uma freada na parte musical, eu né? Eu sei. Chegaram os livros, chegaram outros projetos, a gente acaba dedicando. E eu tô feliz porque esse último livro, que é o Diário de um Quase Anjo, ele nasceu no meio da pandemia. Então agora que a gente está levando presencialmente nas palestras, nos seminários e no café literário. Então isso vai ser ótimo. A gente vai estar lá muito feliz. Isso vai ser ótimo. Então quem quiser conhecer essa nova obra literária do Tiago, Diário de um Quase Anjo, é só estar conosco no dia 9, é um sábado, lá no Abrigo Teresa de Jesus, na Ibituruna, e festejar com todos os cuidados e todas as responsabilidades que nos cabem, esse retorno às atividades presenciais. Tiago, a gente te agradece muito em nome do CERJ, em nome da rádio, essa sua participação conosco no Café Literário, tá bom? E vai divulgando o nosso feirão aí. Vamos divulgar muito, minha amiga. Um beijo para todo mundo, querido. Espero vocês lá. Um grande abraço. Bom, esse foi o Tiago, que é uma das pessoas que estará no Café Literário conosco. Nós teremos outros lá, já citamos. E gostaríamos agora de continuar com esse papo, com esse amigo que, me perdoe se eu falar o nome errado, porque às vezes eu falo, tá? Que é o Can Robert Bueno, que vai estar batendo um papo conosco sobre esse programa maravilhoso que estreou no sábado, às 11 horas da manhã, aqui na nossa Rádio da Fraternidade, e que tem esse título instigante, que isso é Papo de Espírita. Nós conversamos agora pouquinho com o Henrique Miranda, que é o parceiro do Can nesse programa. E nós vamos conversar com o Can daqui a pouquinho, só para entender melhor. O Henrique já falou aqui as suas impressões, do que se trata o programa. Eu tenho certeza que quem acompanhou o primeiro amou, adorou. E nós vamos trazer os dois juntos para a gente bater um papo. Já está marcado, já está agendado, quando o programa chegar no número 10. Que aí eles já vão estar, né, mais do que antenados com os ouvintes, já vão estar mais do que prontos para bater esse papo de espírita com todos nós. Porque realmente tudo que a doutrina precisava e precisa ainda, além do estudo, além das palestras, além dos seminários, é essa oportunidade dessa troca, dessa convivência entre os espíritas. E o programa Isso é Papo de Espírita tem essa proposta. A proposta de promover essa convivência, a proposta de uma forma leve, poder, à luz da doutrina espírita, falar sobre tantos assuntos que às vezes toca as nossas mentes, os nossos corações. São feridas que nós trazemos que precisam ser pensadas, precisam ser curadas. E aí, muitas vezes a medicação é essa. Um bate-papo leve, um bate-papo solto, em que a gente consegue conversar sobre todos os assuntos à luz da doutrina, mostrando que a doutrina veio para nos libertar, para fazermos a nossa caminhada de uma forma um pouquinho mais leve. Por isso agora, o programa Movimento Espírita em Foco dá boa tarde e boas-vindas ao Can Robert Bueno. Falei certo, Can? Oi, Cláudia. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Prazer estar aí contigo. O nome está certíssimo. Eu já recebi várias correções hoje. Interpretações, né? Na grafia e na expressão oral. Então, está perfeito. Mas olha, para facilitar, por favor, chame de Can. Tá bom. Assim o pessoal todo conhece. Tá certo. Então, chamando de Can, vamos falar aqui, eu já bati um papo agora há pouco com o Henrique Miranda. Ele já falou da alegria dele de estar fazendo esse programa, quais são as impressões dele para a criação de um roteiro para esse programa. E aí eu te pergunto, para você, Can, como é que está sendo fazer um programa que tem um título tão instigante e que eu tenho certeza absoluta vai ser um sucesso imenso, porque com a amplitude que a Rádio Rio de Janeiro ganhou, com os espaços que nós conseguimos alcançar, você tem um programa que é leve, solto, que faz com que o prazer da convivência seja tão enaltecido, a gente dê valor
de fato, a convivência mais do que a letra em si. Como é para você estar num programa como esse? Bom, antes de tudo, obrigado aí pela oportunidade da expressão e da provocação. Eu sempre falo com o Henrique, né? A gente está fazendo o programa, é um programa para instigar, provocar, trazer, sair da caixinha. E tem algo que é extraordinário. Doutrina espírita, ela traz, sobretudo, esse movimento, ele instiga. Ele vem nos esclarecer para nos dar liberdade. Né? E quando a gente fala em liberdade, aquilo que já fica um jargão, que é a liberdade de expressão, de escolha e tudo, a gente quer botar na prática. Sim. A Rádio Rio de Janeiro vem abrir esse programa, que já teve início lá pelo YouTube, através da ação do próprio Henrique, e nos acolhendo, está nos permitindo fazermos uma programação que vai ser um acessório, auxiliar a toda essa programação que a Rádio Rio de Janeiro, que é o grande centro espírita através das ondas de rádio e pelos outros meios agora de comunicação digital, para a gente fazer essa pluralidade de pensamentos, né, Cláudia? Sim. Então está sendo um momento muito importante, de muita responsabilidade, enverga muita exigência. É claro, tivemos o primeiro programa, todo mundo seria ali um pouco nervoso, um pouco entusiasmado, mas tivemos também uma aceitação grande, você vê o número de participações e acessos, e tivemos algo que foi muito importante para nós. Como está sendo agora participar do teu programa, onde você já abre a declaração de torcida, de certeza, de um sucesso, que esse sucesso não nos cabe. Cabe à Rádio Rio de Janeiro em fazer chegar aos ouvintes e a todos aqueles que nos acompanham nas mídias digitais essa proposta de conhecimento. Então, nós tivemos um retorno muito grande, muita gente com incentivo, observações, é claro, sugestões necessárias, e isso tudo está orientando esse primeiro passo do programa Isso é Papo de Espírita na Rádio Rio de Janeiro. É o filhotinho chegando para todos vocês aí que já têm uma matriz e muita experiência para nos auxiliar, nos abrigar e nos dar esse apoio de condução desse espaço que tenta ser plural, mas dentro da doutrina espírita, exclusivamente. Isso tudo é muito importante, porque um programa que consegue interagir com o companheiro que está nos acompanhando, seja pelas redes sociais ou pelo AM, ele tem uma importância muito grande, porque uma das propostas da rádio é justamente falar aquilo que as pessoas gostariam e precisam ouvir. Nós conversávamos com o Henrique, estávamos falando da necessidade dessa leveza. A doutrina ela não pode ser um peso para nenhum de nós, ela tem que ser leve. Ela tem que ser, como Jesus nos concitou a pensar, que era suave e leve. O jugo que alguém poderia dizer que existia em seguirmos as regras da Boa Nova. Não há peso, há necessidade de acolhimento. Então, você ser acolhido por alguém que está te ouvindo, que te dá uma opinião, te dá um palpite, obviamente que vai ser observado se cabe, se é correto, se algo não ficou bem explicado, você vai explicar de novo, mas isso tudo faz com que as pessoas percebam o objetivo de uma comunicação tão ampla como é o caso de uma rádio, que não é exatamente cópia daquilo que acontece quando você faz no grupo de estudo ou você está numa palestra. A palestra, ela dá uma panorâmica do assunto que ali está sendo ferido e propõe que você amplie aquela informação estudando. Mas quando você faz um programa de comunicação, quando você faz você pega um espaço de comunicação como é uma rádio, ou uma web rádio, ou uma TV, e você amplia isso com uma linguagem que atinge um grupo maior de pessoas, isso é muito bom para a doutrina. Nós falávamos, inclusive, que como foi bom a amplitude dos estudos, dos seminários, das coisas que aconteceram durante a pandemia, em que você estudava, né,
à distância, em que você podia liberar aquele link daquele estudo para um número enorme de pessoas, como os grupos de estudos cresceram, como as pessoas puderam, porque uma coisa é você ouvir alguém lá na frente, num púlpito, falando sobre um assunto, outra coisa é você estar num grupo e você poder expressar a sua opinião. Não significa que as opiniões todas estejam certas, que todas possam ser acolhidas, mas se ela não estiver certa, ela vai ser esclarecida, para que ela possa ser compreendida dentro do contexto da proposta do estudo. Então, um programa como esse, Isso é Papo de Espírita, chama a convivência. E nós precisamos desse acolhimento e dessa convivência. Eu estou dizendo aqui para você nesse momento que a rádio, ela se expressa através de um meio imaterial. Sim. Né? Está pegando as ondas de rádio, as ondas pegando todos os meios digitais de transmissão, isso é imaterial. E nós tivemos aí durante o período da pandemia, onde exatamente surge o programa num movimento inicial que foi promovido pelo Henrique, é exatamente isso, quer dizer, houve uma possibilidade de troca. Sim. Embora tenhamos ficado no 2D em vez do 3D, porque não havia o presencial, mas eu acho que romperam aquelas paredes das casas espíritas, das instituições. Ficou o telhado da caridade, do acolhimento, do exercício da solidariedade, do aprendizado de ouvir o contrário. Isso é importante também, porque você falou em palestra, e nós temos um modelo hoje que é necessário, é claro. Você não tem como fazer uma palestra permitindo interação absoluta. Com certeza. Senão vai virar um debate. Lógico. Mas, através do estudo que foi mantido, porque acelerou, né, muito os acessos do meio digital. Sim. Né? Nós tivemos um aprendizado. No começo, nós ficamos até, eu estava me percebendo aqui, nesse período de quase pouco mais de 2 anos, só de palestra foram mais de 100 intervenções. Sim. Então, um número bastante substancial. Aí você pega a primeira, aquele momento, para quem já achava que subia no púlpito, ficava mais à vontade, claro, sempre tem aquele friozinho da barriga. Sim. Aí veio para frente da telona, né? Aí todo mundo duro, né? Estava todo mundo assim preso. E no final, houve um consórcio de uma fraternidade tão grande, onde as pessoas começaram a perceber que era um meio pelo qual elas poderiam continuar a desenvolver os seus estudos, encontrar o amparo e a fraternidade necessária, porque nós somos seres tribais. Exatamente. A pandemia provocou uma separação, foi compulsória para alguns, né? Porque médicos, policiais, bombeiros, lixeiros, todos eles continuaram aí, graças a Deus, a exercer as suas funções. A Rádio Rio de Janeiro mesmo promoveu uma reorganização da sua estrutura toda, para poder uma parte de vocês estarem trabalhando funcionalmente de casa e uma parcela dos colaboradores técnicos trabalhando dentro da rádio, sustentando esse processo 24 horas. Ou seja, um pronto-socorro ao espírito. O programa Isso é Papo de Espírita está nesse momento, porque ele acontece exatamente no momento pandêmico, abrindo espaço para nós convidarmos as diversas expressões do segmento espírita de um modo plural, inclusive no contraditório, naquilo que vem dizer, olha, é para ser um pouco mais alegre, mais solto, o outro vai dizer, não, tem que haver a rigidez. Eu costumo dizer assim, por favor, não olhem para a doutrina olhando a imagem, a única imagem que tiraram de Kardec, não tinha fotografia ainda, como nós estamos disponíveis. Aí Kardec ficou sisudo. Isso. A doutrina não é sisuda. A doutrina, ela liberta. Exatamente. Tanto que ela tem Se nós pegarmos o Pentateuco, 5 pilares, como disse o Valdemir, que foi o nosso primeiro convidado ao programa, nos 5 pilares, que é o Pentateuco, mas pegarmos toda a trajetória da revista Espírita olhando, quanto não são os momentos de leveza no texto? Exatamente. Numa época difícil, né? De um texto muito duro, muito acadêmico ainda, né? Isso é muito importante, é importante demais, né? Nós falávamos com o Henrique
agora há pouco, a questão de que Jesus era um ser alegre, nós precisamos nos lembrar dele assim, com aquela alegria, aquela leveza, e o próprio Kardec tinha seus momentos. Eu li um texto do Leon Denis, ele falando, quando ele queria falar com Kardec, né, quando ele quis se aproximar de Kardec, conhecer Kardec, e a primeira oportunidade que ele teve, Kardec estava numa festividade com amigos, e disseram que Kardec estava no jardim, ele se aproximou, e ele não conseguiu falar com Kardec, porque ele não quis interromper um momento de idílio, em que Kardec colhia uma maçã para entregar a Émilie Boudet. E ele ficou encantado com aquela imagem e deixou para falar com o mestre em outro momento. Então, Kardec tinha uma vida como todos nós temos, e nós precisamos conseguir trazer tanto a doutrina para a nossa vida, e como a nossa vida para a doutrina. E aí é que eu vejo a pegada desse programa. Essa proposta do nosso programa é mostrar essas multifaces que nós temos dentro dos desdobramentos da doutrina. Perfeito. Você tem casas espíritas, e nós vamos estar convidando preferencialmente, presencial, é claro, nós vamos estar trazendo pessoas de diversos bairros, de diversos estados, enfim, de outros lugares, aqueles que estiverem de passagem pelo Rio de Janeiro. Perfeito. Porque cada um vai trazer uma experiência. Com certeza. Nós tivemos isso durante a pandemia, quando nós falamos, por exemplo, com pessoas em outros estados e até no exterior, e está ouvindo como é que estava sendo a sua ação, porque é uma adaptação para cada momento. Não existe uma receita de bolo pronta. Não existe. Agora, desdobrar sobre a doutrina é principalmente entregar para cada um daqueles que buscam conhecimento, buscam entendimento e não milagre. Uma das coisas que eu acho que eu tenho um pouco de... Eu tenho esse defeito, entre os milhares, esse grave defeito também, de ser um pouco contra esse pieguismo. O pessoal quer ouvir como se ouvia uma homilia, porque trazemos os vícios, somos espíritos, é espírito e corpo. É isso aí. Né? E precisamos ser tratados nesse homem integral. Então, as pessoas às vezes ficam com aquelas expressões ainda, os cacoetes de vivências anteriores, querendo ouvir um processo que seja quase uma homilia. Aquilo que traga uma sensação de dominação daquele processo e a pessoa não precise mais discutir. Ao contrário, doutrina, ela pede discussão. Todo o tempo. Existe uma passagem, se você me permite, Cláudio, devolver a palavra, e o Henrique, que pode estar nos ouvindo, vai dar risada, porque ele fala assim, menino, ele me chama de menino, veja que favor que ele me faz. Ele diz, você colou nesse item e não para. Eu falei, pois é. Na última obra, a Gênese, lá no capítulo 1, item 55, você vai pegar o quê? Vai pegar Kardec fazendo uma expressão e dizendo exatamente assim, que o espiritismo já, palavras na íntegra com texto aqui na tela do computador, o espiritismo jamais será ultrapassado. Isso aí. Ele coloca o texto em 2 tempos, vamos observar. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Então ele está trabalhando ali no passado. Agora ele coloca no próximo tempo. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Veja que ele trabalha de modo plural os 2 tempos da doutrina, naquilo que já foi trazido e naquilo que está por acontecer, não menos diferente toda a obra de Chico e de todas as outras expressões que recebemos hoje. Então, doutrina é viva, é movimento, e a gente precisa ouvir todos esses pensamentos, todas essas aberturas e possibilidades. E é evolução. Então, olha, foi um prazer imenso conversar com vocês dois. Tá? Nós já temos agendado no 10º programa de vocês virão presencialmente ao programa Movimento Espírita em Foco. Então foi um prazer imenso conversar com vocês. Ficamos felizes desse programa já estar no ar. Dizemos a todos, não percam, isso é Papo de Espírita, sábado às 11 horas e reprise na segunda-feira às 14 horas. Um grande abraço, meu amigo, e olha, sucesso, eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande para a Rádio Rio de Janeiro esse programa, tá bom? Com a acolhida e a orientação de vocês,
certamente vamos chegar juntos a esse propósito comum, que é o propósito da rádio, na dinamização dessa doutrina de amor e caridade. Perfeito. Beijo no coração de vocês. E para você, amigo ouvinte, nós deixamos com vocês aí um dos convidados que estarão presentes no dia 9 conosco, o grupo A Caminho da Luz, com a música lindíssima. Você vai gostar de ouvir, eu digo para vocês. Quer ouvir mais? Quer ver esse grupo que se manifesta de forma primorosa dentro da arte espírita? Fica para vocês um grande abraço, um final de semana de luz, paz, tranquilidade e saúde para todos. As flores do nosso jardim com o grupo A Caminho da Luz. Quando eu cultivo o amor, brota em meu peito uma rosa, pétala, luz multicor. Eu te ofereço essa flor. Quando respiro esperança, o sol ilumina a vida. Nasce na alma criança, sara e seca a ferida. Quando eu me pego a cantar, os anjos falam por mim. Vejo no teu coração as flores do nosso jardim. Quando eu me pego a cantar, os anjos falam por mim. Vejo no teu coração as flores do nosso jardim. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.